Estamos de volta com Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Estamos conversando hoje sobre casos de insucesso em processo de adoção e as consequências para a criança e adolescente nessa situação. O nosso entrevistado é o juiz José Honório de Rezende, que é cooperador da Vara Civil Infracional da Infância e Juventude da comarca de Belo Horizonte. Doutor José Honório, então falamos no bloco anterior sobre casos de mães que desistem da adoção, da doação da criança para adoção. Como lidar com isso? Sentimento, né? Na verdade é o seguinte, quando a mãe apresenta a criança, né, e diz que ela não tem condição de cuidar dela, né, isso num primeiro momento isso é enfrentado de uma forma. Quando a criança deixa aquele convívio com essa mãe, né, outros sentimentos são elaborados e produzidos, né? Aí o que acontece? Ela tenta voltar atrás, né? Ok, se ela voltar atrás, e se ainda o processo de adoção não estiver sido consolidado, o ideal é que a criança permaneça com a família. Mas se a adoção já estiver sido finalizada, isso é irreversível. Não há como voltar mais. Houve então a perda do poder, do poder familiar num primeiro momento. Original, né? E isso, retira-se o poder familiar, destitui-se do poder familiar e a sentença de adoção, ela constitui um novo vínculo familiar para aquela criança, que isso é irreversível. Não há como mudar isso mais. Eu cito um caso que me marcou bastante, duas crianças que foram para a adoção, viviam maus tratos em casa, inclusive molestadas sexualmente, situações muito graves. Elas foram para o estágio de convivência familiar. Eram dois irmãos com personalidades completamente diferentes uma da outra. O que aconteceu? Gerou um sentimento de ciúme entre os irmãos, porque desenvolveu-se um afeto maior em relação a uma das crianças. Isso tornou aquele ambiente ali muito difícil de conviver. Eu não tive outra alternativa. Eu tive que retornar essas crianças. Com uma delas ou todas? Com as duas. Porque o Estatuto ele traz como princípio a necessidade de permanência da fraternidade entre os irmãos. E, infelizmente, mais adiante, essas crianças voltaram para um outro processo de adoção, mas não tiveram condição de ficar juntas. Entendo. Sobre essa questão, um juiz, um magistrado que lida com essa situação, ele tem que ter um perfil específico ou qualquer juiz pode lidar com a situação? Olha, isso é uma questão muito importante, porque costuma-se dizer que o juiz é pau por toda a obra, né? Mas o CNJ, inclusive Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça e tratados de direito internacional, ele recomenda que juízes que trabalham com crianças, juízes que trabalham com adolescentes, tem um perfil específico para isso, porque não é só o contexto jurídico que importa. Na verdade, muitas vezes o contexto jurídico é o mais simples, mas definir o que é a proteção da criança no caso concreto que é a dificuldade. Então, isso vai precisar, sim, de um aspecto de humanização, de sentimento, de sensibilidade. Mais envolvimento do que simplesmente aplicar a lei. Aplicar a lei, na verdade, seria muito fácil até. O procedimento de adoção é um procedimento juridicamente simples, mas ele é extremamente complexo, de se definir e de se concluir. Então, o juiz tem uma responsabilidade muito grande sobre esse caso. Uma responsabilidade enorme sobre isso. Todas as situações de adoção sempre há aquela pontinha de insegurança. Será que isso é o melhor para essa criança? Recentemente, eu deferi uma adoção internacional por um casal homossexual. E eles vieram aqui, passaram pelo estágio de convivência, e no momento de definir final, ali, conversei muito com a criança, elas foram para a Espanha, a criança foi para a Espanha, mas há sim um pouquinho de insegurança. O que será, de fato, o que vai acontecer? Porque o senhor pede o controle de acompanhamento, fiscalização. Pede-se o controle, apesar de ter um controle durante um certo tempo, mas passado um ano, já não há mais esse controle. E como o senhor citou, então não existe caso de restrições, vetos a casais que queiram adotar, sejam... Não, a legislação, isso também é outro ponto muito importante, porque, primeiro, a legislação não faz essa diferenciação. E com uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade da união,
Quer dizer, o próximo passo também é reconhecer a possibilidade de que casais, né, que tenham essa escolha sexual possam sim adotar e possam sim dar condição de um lar para essas crianças. É questão de abrigamento. Qual que é a situação da criança nessa situação? Você pode autorizar ou não o abrigamento? Pobreza, por exemplo, pode ser? Não, na verdade não. A pobreza não é critério para abrigamento, não é? O critério é o abandono, os maus tratos, né? O excesso na correção. A legislação tem um dispositivo sobre isso, né? Castigo imoderado de filhos. Não é? Isso leva ao quê? A necessidade de se afastar do lar e verificar se aquela família, né, na verdade, não representa uma ameaça para aquela criança. Aí começam os estudos, né, as avaliações para identificar o que de fato precisa ser feito. Muito bem. Doutor Zeonório, eu vou fazer então uma interrupção do nosso bate-papo aqui para o senhor fazer indicações de leitura no nosso quadro aqui, o Pensamento Literário, por favor. Bom, eu fiz uma escolha que tem a ver com o tema tratado. A obra tem uma importância muito grande para mim, inclusive como juiz da infância, não é? Os Miseráveis de Victor Hugo. Nessa obra, nós temos uma situação de uma criança que ela passa por duas fases de adoção. Não é? Que é a Cosette, a mãe dela é uma mãe solteira, não é? Ela precisa de trabalhar, e naquele tempo, né, havia uma estigmação muito grande da sociedade. Né? O que ela faz? Ela doa aquela criança para uma família e passa a pagar aquela família para cuidar dela. Essa família o que faz? Explora permanentemente essa criança. Né? Ela passa ali a ser uma pessoa para fazer atividades domésticas. Bom, muito comum no Brasil. Felizmente, né? O que vai acontecendo? O personagem principal desse livro, que é o Jean Valjean, né, que tem uma história fascinante, né, de transformação do ser humano, né, a partir da atitude do outro, a partir do amor, ele toma conhecimento disso, a mãe dessa criança morre, aí ele vai atrás dessa criança, resgata essa criança e educa essa criança como filha dele. Né. É realmente emocionante. Muito boa indicação, doutor Zeonório, até porque o que fica bem claro nesse livro também, como na vida, é que o mais importante é o sentimento humanitário, é o amor que deve prevalecer nas relações humanas. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz José Honório de Rezende, que é cooperador da Vara Civil e Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre vários casos de processo de adoção, quando há insucesso ou fracasso nesses processos, o que fazer e as consequências para as crianças e adolescentes que vivem esse drama. Doutor José Honório, muito obrigado pela presença aqui, foi um prazer recebê-lo e até a próxima. Agradeço a oportunidade, falar sobre esse tema importante, não é? E sobre a necessidade, às vezes, até de a gente repensar a forma de adoção no Brasil. Muito bem. Muito obrigado, nós que agradecemos e vamos ficar por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.